Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 9. No café servimos panqueque e iogurte queimado. Insanidade. Pesadelos? Claro, por que não? Sofri uma série de pesadelos tipo bumerangue do Instagram. As mesmas cenas curtas se repetindo sem parar. Luguzel voando do terraço de um prédio. A anfísbena me olhando atordoada, com duas flechas prendendo seus pescoços na parede. O olho das irmãs cinzentas voando para o meu colo e grudando lá como se estivesse coberto de cola. Tentei canalizar meus sonhos numa direção mais pacífica. Minha praia favorita em Fiji. Meu antigo dia de festival em Atenas. O show que fiz com Duck Ellington no Cotton Club em 1930. Nada deu certo. Acabei me vendo na sala do trono de Nero. O espaço do loft ocupava o andar inteiro da torre. Em todas as direções, paredes de vidro tinham vistas das torres de Manhattan. No centro da sala, uma plataforma de mármore. O imperador estava refestelado em uma poltrona extravagante de veludo estilo trono. O pijama de cetim roxo e o roupão com listras de tigre que ele usava deixariam Dionísio com inveja. A coroa de louros de ouro estava torta na cabeça, o que me deu vontade de ajeitar a barba rala que envolvia o queixo dele como uma faixa. À esquerda dele havia uma fila de jovens, semideuses, supus, membros adotados da família imperial, como Meg tinha sido. Contei 11 no total, organizados do mais alto para o mais baixo, as idades variando entre 18 e 8 anos. Eles usavam togas com bordas roxas por cima de variedade de roupas comuns, indicando seu status real. As expressões deles eram um estudo de caso da paternidade abusiva de Nero. Os mais jovens pareciam impressionados com medo e adoração por um herói. Os que eram um pouco mais velhos pareciam destruídos e traumatizados, com olhares vazios. Os adolescentes exibiam uma variedade de sentimentos como raiva, ressentimento e autodesprezo, tudo reprimido e cuidadosamente não direcionado a Nero. Os adolescentes mais velhos pareciam mini-Neros, sociopatas júniores cínicos, severos e cruéis. Eu não imaginava Meg McFly naquele grupo, mas não conseguia parar de pensar onde se ela encaixaria na linha de expressão horrendas. 2 germânicos entraram na sala do trono carregando uma maca. Nela estava o corpo ferido de Luguzela. Eles a colocaram aos pés de Nero e ela soltou um gemido infeliz. Pelo menos ainda estava viva. A caçadora volta de mãos vazias, observou Nero com desprezo. Vamos ao plano B, então. Um ultimato de 48 horas me parece razoável. Ele se virou para os filhos adotivos. Lúcio, dobre a segurança dos reservatórios. A Emília envia os convites e encomende um bolo, bem bonito. Não é todo dia que destruímos uma cidade do tamanho de Nova York. Meu sonho despencou da torre nas profundezas da terra. Eu estava numa caverna ampla. Sabia que devia estar em algum lugar embaixo de Delfos, o local do meu oráculo mais famoso, porque os vapores vulcânicos ao meu redor tinham um cheiro único. Eu ouvia minha arca inimiga Piton em algum lugar da escuridão, arrastando o corpo imenso pelo piso de pedra. Você continua não vendo. A voz era um rugido grave. Ah, Apolo, que cérebro pequeno e equivocado é esse seu. Você corre por aí derrubando as peças, mas nunca olha o tabuleiro inteiro.
Algumas horas no máximo vai ser o necessário após o último peão cair. E você vai fazer o trabalho árduo para mim. A gargalhada dela foi como uma explosão cravada na terra, feita para destruir uma colina. O medo tomou conta de mim até eu não conseguir mais respirar. Acordei com a sensação de que tinha passado horas tentando sair de um casulo de pedra. Todos os músculos do meu corpo doíam. Eu queria poder, só uma vez, acordar renovado depois de um sonho sobre ser embrulhado como um emplastro de algas marinhas e ir a pedicure com as 9 musas. Ah, como sentia falta de nossas décadas de spa. Mas não. Eu só tinha imperadores desdenhosos e répteis gigantes gargalhando. Eu me sentei, tonto e com a visão turva. Estava deitado no antigo colchão do meu chalé. O sol entrava pelas janelas. O sol da manhã? Eu tinha mesmo dormido tanto assim? Uma coisa quente e peluda roncava e farejava meu travesseiro, aconchegada ao meu lado. A princípio, achei que pudesse ser um pitbull, embora eu tivesse quase certeza de que não tinha um pitbull. Quando a criatura olhou para cima, percebi que era a cabeça sem corpo de um leopardo. Um nanosegundo depois, eu estava parado do outro lado do chalé, aos berros. Foi o mais perto que cheguei de me teletransportar desde que perdera meus poderes divinos. Ah, você acordou. Meu filho Will saiu do banheiro em uma nuvem de vapor, o cabelo louro pingando em uma toalha enrolada na cintura. No seu peitoral esquerdo havia uma tatuagem estilizada de sol, o que me pareceu desnecessário, como se ele pudesse ser confundido com qualquer coisa que não o filho do Deus Sol. Ele parou quando percebeu o pânico nos meus olhos. O que foi? Rosnou o leopardo. Seymour? Will foi até o meu colchão, pegou a cabeça de leopardo, que, em algum momento do passado distante, foi empalhada e grudada numa placa, salva de um bazar de garagem por Dionísio, ganhando vida nova. Normalmente, pelo que eu lembrava, Seymour residia acima da lareira na casa grande, o que não explicava por que ele estava mastigando meu travesseiro. O que você está fazendo aqui? Perguntou Will ao leopardo. E para mim, eu juro que não o coloquei na sua cama. Eu coloquei. Dionísio se materializou ao meu lado. Meus pulmões torturados não aguentaram outro grito, então pulei mais alguns centímetros para trás. Dionísio abriu seu sorriso de sempre. Achei que você ia gostar de companhia. Sempre durmo melhor com um leopardinho de pelúcia. Que gentileza. Me esforcei ao máximo para lançar adagas com meu olhar mortal dirigido a ele. Mas prefiro dormir sozinho. Como desejar. Seymour, de volta à casa grande. Dionísio estalou os dedos e o leopardo sumiu das mãos do Will. Bom, então... Dionísio me observou. Está se sentindo melhor depois de 19 horas de sono? Percebi que estava só de cueca. Devido à minha forma pálida e torta de mortal, coberta de hematomas e cicatrizes, eu parecia menos ainda um deus e mais uma minhoca arrancada do solo com um graveto. Estou me sentindo ótimo, resmunguei. Excelente. Will, deixe-o apresentável. Vejo vocês dois no café da manhã. Café da manhã? Falei atordoado. É, respondeu Dionísio. É a refeição que tem panqueca. Eu amo panqueca. Ele desapareceu em uma nuvem de purpurina com cheiro de uva. Que exibido, murmurei. Will, você mudou mesmo. Eu queria que as pessoas parassem de falar disso. É uma coisa boa. Olhei de novo para meu corpo ferido. Se você diz. Tem alguma roupa ou quem sabe um saco de farinha que eu possa pegar emprestado? Tudo o que você precisa saber sobre Will Solace se resume a isto. Ele tinha roupas esperando por mim. Na sua última ida à cidade, ele foi comprar coisas que especificamente coubessem em mim. Imaginei que você fosse acabar voltando ao acampamento, disse ele. Era o que eu esperava, pelo menos. Queria que você se sentisse à vontade. Isso bastou para eu começar a chorar de novo. Deuses, eu era um desastre emocional.
Will não tinha herdado esse jeito atencioso de mim. Isso vinha da mãe dele, Naomi, e seu coração puro e gentil. Pensei em abraçar o Will, mas como estávamos vestindo cueca e toalha, respectivamente, me pareceu um pouco inadequado. Ele então me deu um tapinha no ombro. Vá tomar banho, aconselhou ele. Os outros saíram para uma caminhada matinal. Ele indicou as camas vazias. Não vão voltar daqui a pouco. Eu te espero. Depois que tomei banho e me vesti, com uma calça jeans nova e uma camiseta de gola V verde-oliva, as duas peças do tamanho perfeito, Will refez o curativo na minha cabeça. Ele me deu uma aspirina para as minhas dores. Eu estava quase começando a me sentir humano de novo, de um jeito bom. Quando o sopro de uma concha soou ao longe, convocando o acampamento para o café da manhã. Quando estávamos saindo do chalé, encontramos Kyla e Austin voltando da caminhada seguidos por 3 campistas novos. Mais lágrimas e abraços foram trocados. Você cresceu. Kyla segurou meus ombros com as mãos fortes de arqueira. A luz do sol de junho deu mais destaque às sardas dela. As pontas pintadas de verde de seu cabelo laranja me fizeram pensar nas abóboras de Halloween. Você está 5 centímetros mais alto, pelo menos. Não está, Austin? Definitivamente, concordou ele. Como músico de jazz, Austin era sempre tranquilo e relaxado, mas ele abriu um sorriso sereno, como se eu tivesse acertado com perfeição um solo digno de Ornette Coleman. A camiseta laranja sem mangas do acampamento exibia seus braços negros. As trancinhas estavam em espirais, feitos círculos alienígenas e implantações. Mas não é só a altura, concluiu ele. É o seu porte. Um dos garotos atrás dele pigarreou. Ah, é. Desculpe, pessoal. Austin chegou para o lado. Temos 3 campistas novos este ano, pai. Tenho certeza de que você se lembra dos seus filhos. Grace, Jerry e Ian. Pessoal, este é Apollo. Austin os apresentou casualmente, tipo... Sei que você não faz ideia de quem são esses 3 adolescentes que você gerou e esqueceu uns 12 ou 13 anos atrás. Mas não se preocupe, pai. Deixa comigo. Jerry era de Londres, Grace de Idaho e Ian de Hong Kong. Quando é que eu fui a Hong Kong? Todos os 3 pareceram atordoados em me conhecer. Só que mais de um jeito isso só pode ser piada e não de um jeito... Ah, que legal. Murmurei alguns pedidos de desculpas por ser um péssimo pai. Os recém-chegados se entreolharam e aparentemente decidiram com um acordo silencioso me resgatar de minha infelicidade. Estou morrendo de fome, disse Jerry. Eu também, afirmou Grace. Pavilhão de refeições. E fomos andando como uma família super esquisita. Os campistas dos outros chalés também estavam seguindo na direção do pavilhão de refeições. Vi Meg na metade da colina, toda animada conversando com o irmão do chalé de Demeter. Ao lado dela estava Pêssego, o companheiro espírito da árvore frutífera. O sujeitinho de fralda parecia bem feliz e alternava entre bater as asas de folha e segurar a perna de Meg para chamar a atenção dela. Nós não vimos Pêssego desde o Kentucky, pois ele só costumava aparecer em ambientes naturais ou quando Meg tinha um problemão. Ou quando o café da manhã estava prestes a ser servido. Meg e eu estávamos juntos havia tanto tempo, e normalmente éramos só nós dois, que senti uma pontada no coração ao vê-la andando com um grupo diferente de amigos. Ela parecia muito feliz sem mim. Se eu voltasse a Monte Olimpo em algum dia, me perguntei se ela decidiria ficar no acampamento meio-sangue. Também me questionei por que essa ideia me deixava tão triste. Depois dos horrores que sofreu no lar imperial de Nero, ela merecia um pouco de paz. E isso me fez pensar no meu sonho com Luguzel, maltratada e ferida em uma maca na frente do trono de Nero. Talvez eu tivesse mais em comum com a gaulesa do que queria admitir. Meg precisava de uma família melhor, de um lar melhor do que eu ou Lu poderíamos oferecer. Mas isso não facilitava a perspectiva de me desapegar dela. Na nossa frente, um garoto de uns 9 anos saiu do chalé de Ares. O elmo tinha engolido sua cabeça
E ele correu para alcançar os companheiros de chalé com a ponta da espada riscando a terra atrás. Os novatos parecem tão novos, murmurou Will. Eu já fui novo assim. Cal e Al se assentiram. Nós, os novatos, estamos bem aqui, resmungou Ian. Eu queria dizer que todos eles eram muito novos, que o tempo de vida deles era um piscar de olhos em comparação aos meus 4 milênios. Eu devia estar enrolando todos eles em cobertores quentes e dando biscoitos, em vez de esperar que fossem heróis, que matassem monstros e comprassem roupas para mim. Por outro lado, Aquiles não tinha nem começado a se barbear ainda quando partiu para a guerra de Troia. Eu vi tantos jovens heróis marchando bravamente para a morte ao longo dos séculos. Só de pensar eu me sentia mais velho do que o mordedor do bebê Cronos. Depois das refeições relativamente ordenadas da 12ª Legião no acampamento Júpiter, o café da manhã no pavilhão de refeições foi um choque. Conselheiros tentavam explicar as regras de organização dos lugares, enquanto campistas antigos tentavam se sentar ao lado dos amigos, e os novatos tentavam não se matarem nem matarem os outros com as armas novas. As drides andavam entre todo mundo com travessas de comida. Os sátiros iam atrás delas roubando pedaços. Trepadeiras de madressilvas cresciam nas colunas gregas e perfumavam o ar. Na fogueira dos sacrifícios, os semideuses se revezavam jogando parte da refeição nas chamas como oferenda aos deuses. Cereais, bacon, torrada, iogurte. Iogurte? Uma pluma de fumaça subiu aos céus. Como um antigo deus, eu apreciava a intenção, mas também me perguntava se o cheiro de iogurte queimado compensava a poluição. Ou eu me ofereceu um lugar ao lado dele e me passou um cálice de suco de laranja. Obrigado, falei. Mas onde está? Hã? Procurei Nico de Ângelo pela multidão, lembrando que ele costumava se sentar à mesa de Will, ignorando as regras de chalé. Ali, disse Will, aparentemente adivinhando meus pensamentos. O filho de Hades tinha se sentado ao lado de Dionísio na mesa principal. O prato do deus estava lotado de panquecas, o de Nico estava vazio. Eles pareciam um par estranho, sentados juntos, mas estavam absortos numa conversa profunda e séria. Dionísio raramente tolerava semideuses à sua mesa. Se estava dando tanta atenção a Nico, devia ter alguma coisa muito errada. Lembrei que o Sr. D disse no dia anterior antes de eu desmaiar. Aquele garoto já recebeu notícias ruins demais. Repeti, e olhei para Will com a testa franzida. O que isso quer dizer? É complicado, disse Will, tirando o papel ao redor do seu muffin. Nico pressentiu a morte do Jason semanas atrás. Isso o deixou furioso. Me desculpe. Não é culpa sua, garantiu Will. Quando você chegou, só confirmou o que Nico já sabia. A questão é que Nico perdeu a irmã, Bianca, alguns anos atrás, e passou muito tempo com raiva por causa disso. Ele queria ir ao mundo inferior buscá-la, uma coisa que acho que como filho de Hades ele não deve fazer. Enfim, ele estava começando a aceitar a morte dela até que soube de Jason, a primeira pessoa que ele considerou um amigo. Isso despertou muitos sentimentos. Nico já viajou para as partes mais profundas do mundo inferior. Já foi até o Tártaro. O fato de ter voltado inteiro é um milagre. E com a sanidade intacta, concordei. Mas olhei de novo para Dionísio, o deus da loucura, que parecia estar aconselhando Nico. Ah, pois é, concordou Will, a testa franzida de preocupação. Ele tem feito a maioria das refeições juntos. Só que Nico não come mais quase nada ultimamente. Ele está tendo... Acho que dá para chamar de transtorno de estresse pós-traumático. Tem flashbacks. Sonha acordado. Dionísio está tentando ajudá-lo a entender tudo isso. A pior parte são as vozes. Uma dríade colocou um prato de huevos rancheiros na minha frente e quase me matou de susto. Ela deu um sorrisinho e saiu andando como uma expressão bem satisfeita. Vozes? Perguntei. Will ergueu a palma das mãos. Nico não me conta muita coisa, só que
Alguém no Tártaro fica chamando o nome dele. Alguém precisa da ajuda dele. Quase não consegui impedir que ele fosse para o mundo inferior sozinho. Então eu falei: converse com Dionísio primeiro. Entenda o que é real e o que não é. Depois, se tiver que ir, nós vamos juntos. Um filete de suor frio desceu pelas minhas costas. Eu não consegui imaginar Will no mundo inferior. Um lugar sem sol, sem cura, sem gentileza. Espero que não chegue a esse ponto, falei. Will assentiu. Talvez, se a gente puder derrubar Nero. Talvez isso dê outra coisa para ocupar a cabeça de Nico por um tempo, supondo que possamos ajudar. Carla estava ouvindo em silêncio, até que se inclinou para perto. Pois é. Meg estava nos contando sobre essa profecia que você ouviu. A Torre de Nero e tal. Se houver uma batalha, estamos dentro. Austin balançou uma salsicha na minha direção. Isso aí. A disposição deles em me ajudar me comoveu. Se eu tivesse que ir para uma guerra, ia querer o arco de Kyla ao meu lado. A capacidade de cura de Will poderia me manter vivo, apesar dos meus esforços para acabar sendo morto. Austin poderia apavorar nossos inimigos com riffs de acordes diminutos no saxofone. Por outro lado, lembrei-me do aviso de Luguzel sobre Nero estar preparado. Ele queria que nós atacássemos. Um ataque direto seria suicídio. Eu não deixaria meus filhos se machucarem, mesmo que minha opção fosse confiar no plano maluco de Lu e me entregar ao imperador. Um ultimato de 48 horas, dissera Nero no meu sonho. Depois disso ele botaria fogo em Nova York. Deuses, por que não há uma opção C nessa prova de múltipla escolha? Clique, clique, clique. Dionísio se levantou na mesa principal, um copo e uma colher nas mãos. O pavilhão de refeições fez silêncio. Semideuses se viraram e esperaram os anúncios da manhã. Lembrei que Kiron tinha muito mais dificuldade para obter a atenção de todo mundo. Por outro lado, faltava a Kiron o poder de transformar todos os presentes em cachos de uvas. Senhora e Will Solace, apresentem-se à mesa principal, ordenou Dionísio. Os campistas esperaram por mais. Isso é tudo, disse o Sr. D. Francamente, preciso dizer como se come o café da manhã? Continuem. Os campistas voltaram ao caos feliz. O Will e eu pegamos nossos pratos. Boa sorte, disse Kyla. Tenho a impressão de que vocês vão precisar. Fomos nos juntar a Dionísio e Nico na mesa principal das panquecas.